Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a ISO 45003, que trata de riscos psicossociais. A gente vai focar nos aspectos organizacionais. Aí você deve estar pensando, professor, eu conheço a ISO 45001. Pois bem, a ISO 45003 é a norma de saúde psicológica e segurança do trabalho, gestão dos riscos psicossociais, diretrizes. É uma norma do ano passado, final do ano passado. E essa ISO descreve exemplos de riscos psicossociais e uma série de medidas de controle. E ela fala o seguinte: a organização deve identificar riscos de natureza psicossocial e estes podem incluir o quê? Primeiro, aspectos de como o trabalho é organizado, fatores sociais no trabalho, então essa interação que vai ter no trabalho, e ambiente de trabalho, equipamentos e tarefas perigosas. Aqui nesse vídeo eu vou focar em aspecto de como o trabalho é organizado, então a questão organizacional. Então bora lá. Ele começa falando numa tabela de função e expectativas. Então bora ver alguns tópicos relacionados a isso. Cenário em que os trabalhadores não têm diretrizes claras sobre as tarefas que se espera que eles façam e não façam. Então isso é um problema. E antes de iniciar aqui, tem que deixar claro que a nossa função na segurança do trabalho qual é? É tentar identificar as broncas. Tá? A gente não vai tratar a pessoa que já está com algum problema. Quem vai tratar é o pessoal da área de saúde. Mas o nosso objetivo é conseguir identificar. E ele indica alguns itens que precisam ser observados. Olha, se tiver na sua empresa cenário e que os trabalhadores não sabem exatamente o que eles têm que fazer, eu lembro de uma empresa que eu cheguei lá, eu ia passar a ser coordenador, e aí eu perguntei quais são as atividades do coordenador. Ah, eles falaram coordenar. Eu sim, mas detalhadamente, não tem um procedimento. Não, vai fazendo aí que tu aprende. Percebe que isso causa um problema de carga mental para o trabalhador. E é um item que tem que ser considerado. O que mais? Expectativas dentro de uma função que prejudicam um ao outro. Por exemplo, espera-se que forneça um bom atendimento ao cliente, mas também não passe muito tempo com os clientes. Pega um exemplo de um vendedor. Quanto mais ligações ele fizer, digamos que ele está vendendo por telefone, quanto mais ligações é melhor para ele. Mas também, se ele tiver muitas críticas de clientes que receber essa ligação, é ruim. Então, para ele atender melhor, ele precisa ficar mais tempo. Mas se ele ficar muito tempo, cai o número de ligações. Isso também causa um problema de carga mental para o trabalhador. Incerteza sobre ou mudanças frequentes para tarefas e padrões de trabalho, controle de trabalho e autonomia. Imagina que você tem lá uma atividade e mudou. Mudou o procedimento, mudou o padrão. Aí você está falando da atividade, mudou novamente. Essa mudança contínua é bem ruim, né? E infelizmente isso passa a ser uma regra nos dias de hoje, né? Há muita mudança. E é um item que também tem que considerar. Oportunidade limitada de participar na tomada de decisões. Então, para muitas empresas, o trabalhador é apenas um par de braços. Eles esquecem que tem um cérebro atrás. E aí, esse trabalhador não toma decisão nenhuma, ele só executa. E isso também é um problema de risco psicossocial. Baixos níveis de influência e independência. Por exemplo, não ser capaz de influenciar a velocidade, ordem ou cronograma de tarefas de trabalho e carga de trabalho. O trabalhador, ele não influencia, ele depende dos outros. Tá? Então ele não tem essa autonomia. Esse é um item também importante a ser considerado. Subutilização das habilidades. Eu já sofri exatamente com isso. Eu trabalhei numa empresa que é um órgão público, isso há muito tempo atrás, e quando eu trabalhei nessa empresa, teve um período lá, era troca de mandato, de alguma coisa assim, e aí não tinha mais o que fazer. Aí eu cheguei, chefe, é o seguinte, eu não tenho mais atividade para realizar. Aí a minha chefe falou, olha, tem uns relatórios lá, uns processos que precisa carimbar e numerar. Aí eu fui lá para a sala, carimbava, escrevia um e assinava. Carimbava, escrevia dois e assinava. Tinha que ser manual, isso faz muito tempo. Percebe que eu já tinha uma boa formação, mas eu estava sendo totalmente subutilizado naquela empresa. O que aconteceu? Eu pedi as contas. Eu pedi para sair. Então percebe que isso também gera uma carga muito violenta mental. Exposição contínua à interação com pessoas, por exemplo, público, cliente, estudante, paciente. Lógico, tudo que eu estou falando aqui não vai ser
uma certeza de consequência, depende muito do trabalhador. Mas são itens que, em geral, podem trazer problema. Então, por exemplo, a gente sabe de muitos casos de problema de carga mental para professores. Mas eu, por exemplo, eu sou professor e não tive ainda nenhum problema relacionado. Não significa que eu sou melhor ou pior. Significa, para mim, não houve problema. Então, a gente tem que verificar aqui o que acontece na nossa empresa desses fatores aí. E aí a gente vai tentar diminuir esses fatores que nós estamos identificando. Né? Demandas e prazos conflitantes. Os trabalhadores têm muitas demandas, muitas atividades a serem realizadas, só que os prazos muito curtos, assim, ó, não, você tem que fazer isso aqui em 3 dias, isso aqui em 3, isso aqui em 2, e um monte de coisa. Expectativas irreais da competência ou responsabilidade de um trabalhador. Imagina que você contratou um recém-formado. Por exemplo, eu fui exatamente esse cara. Eu, recém-formado, comecei a trabalhar e me jogaram direto numa obra, coisa e tal, isso como engenheiro civil. E eu tive muita dificuldade. Para mim, ficava estressado o dia todo, porque eu não tinha ainda a competência suficiente para realizar a atividade, errava muito ainda, o que é normal. Tá? Então, se é uma pessoa que não tem aquela competência, ele precisa de um suporte, ele precisa de apoio até conseguir andar sozinho. Falta de variedade de tarefas ou execução de tarefas altamente repetitivas ou sem sentido. Então, imagina que teu serviço é pegar uma peça, encaixar numa máquina. Pegar uma peça, encaixar numa máquina. Pegar uma peça, encaixar numa máquina. Para algumas pessoas, isso não será um problema e tudo bem. Para outras, isso será extremamente estressante. Tá? Então, a gente também tem que verificar a possibilidade de variar tarefas, dar algum sentido para aquilo, qual é o objetivo daquele tipo de serviço. Períodos excessivos de alerta e concentração. Eu lembro também numa atividade, eu prestei serviço para uma empresa que trabalhava com bebidas, e aí tinha lá uma linha de produção, né? Nessa linha vinha a garrafa, jogava um jato d'água para limpar essa garrafa, virava coisa e tal, e depois ela passava de novo. Nesse ponto, que ela já estava teoricamente limpa, ficava um trabalhador observando, e por trás da garrafa tinha uma luminária. Tá? E ele ia ficar lá verificando, mantendo atenção, para saber se as garrafas que passavam estavam limpas. Percebe que era um serviço com excessiva concentração, estado de alerta muito grande e, lógico, não dá para manter. Acho que esse cara devia jogar garrafa na parede depois de um determinado tempo, porque era extremamente estressante. Ah, mas ele não fazia nada. Ele tinha que manter uma atenção. O outro tópico de questão organizacional que ele coloca é a gestão de mudança organizacional. Então, bora ver lá. Falta de apoio prestado para auxiliar os trabalhadores durante os períodos de transição. Então, imagina que a empresa está mudando de chefia, alguma coisa assim, fusão entre empresas, e os trabalhadores não sabem o que vai acontecer com eles e não tem nenhum apoio. Isso é um problema. Ou essa reestruturação, mudança de postos e tudo mais, muito prolongada. Também, falta de consulta e comunicação sobre as mudanças no local de trabalho. O profissional de segurança sofre muito com isso aqui. Então, acontece dele chegar lá segunda-feira e a máquina foi instalada no domingo e agora ele tem que correr atrás, porque ele não foi comunicado, não foi consultado. Ele só está vendo a mudança lá depois de executado. Em relação ao trabalho remoto e isolado, trabalhar em locais distantes de casa, família, amigos e redes de suportes habituais. Então você está trabalhando num local isolado, no meio do campo, alguma coisa assim, que você não tem contato com a sua família, com os amigos. Então isso é um item que também tem que ser considerado. E também trabalhar sozinho, sem interação social humana no trabalho. Por exemplo, trabalho em casa. Então o trabalho remoto acaba para algumas pessoas sendo um problema muito sério, né? Porque o cara não tem mais interação, é difícil para ele. E às vezes, no próprio trabalho, você trabalha isolado. Vai acontecer também. Em relação às horas de trabalho e horário, falta de variedade de trabalho. Então, imagina que você não tem muita variação no seu trabalho. A gente já falou sobre isso, mas ele coloca aqui nesse tópico também. O outro, trabalho de turno. Então, por exemplo, eu conheço um senhor que ele trabalha 3 dias e folga 5. Deve ser muito bacana, né? Porque ele passa muito tempo. Mas imagina você ficar... Lógico que ele não está acordado
as 24 horas dos 3 dias, mas ele tem que estar lá disponível. E esse turno é muito puxado. Horário de trabalho inflexíveis. Tem empresas que você tem uma certa flexibilidade de horário. Você chega hoje um pouquinho mais cedo, amanhã um pouquinho mais tarde, pode sair mais cedo, coisa e tal. Você tem uma certa flexibilidade. Em outras empresas, não. Horários, horas imprevisíveis. Aqui é o cara que trabalha de plantão, principalmente, né? Porque trabalhar de plantão, você está em casa. Não, você está de plantão. Você não pode fazer alguma coisa, sair da cidade. Você está lá meio amarrado. Então, essas horas imprevisíveis também é um item que a gente tem que avaliar. Em relação à segurança do trabalho e trabalho precário. Por exemplo, emprego fora do padrão em relação a baixa remuneração ou inseguro. Imagina trabalhar num local que você está ganhando muito abaixo do que o mercado paga e é muito inseguro, muitos problemas de segurança do trabalho e tudo mais. Isso também é um estresse para o trabalhador. E trabalhando em situações que não estão devidamente cobertas ou protegidas pela lei trabalhista ou proteção social. É o que o pessoal chama hoje também de uberização, né? Então você não tem toda a questão trabalhista a seu favor e você acaba realizando alguma atividade de forma precária, sem toda a legislação do seu lado. Então, isso aqui também pode gerar um risco, é um risco psicossocial. Então, percebe aquilo que eu falei? O nosso objetivo aqui é identificamos os problemas, isso tem na minha empresa, isso aqui acontece também. E o que eu vou fazer para minimizar? Não significa que ter esses itens o trabalhador vai ficar doente. Não, pode ser que ele não tenha problema em relação a isso. Mas são itens que podem gerar algum problema para esse trabalhador. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro, só que hoje eu não vou indicar livro, eu vou indicar duas normas, tá? Então tem uma norma canadense, essa norma é saúde psicológica e segurança no local de trabalho, prevenção, promoção e diretrizes para implementação. Tá? Então, é uma norma que ajuda a complementar esse assunto. E também a norma PAS 1010 de 2011, que foi elaborada pela BSI, orientação sobre a gestão de riscos psicossociais no local de trabalho. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para essas duas normas. A da ISO 45003 eu não posso colocar porque é pago, mas essas duas são livres, eu vou colocar na descrição do vídeo. E se vocês gostaram desse assunto, coloquem nos comentários que eu posso fazer mais materiais tratando disso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilhe. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.